Graça e paz, tudo bem, meus irmãos? É, Faz tempo que eu não gravo vídeo, vim aqui falar um pouquinho com vocês. Graças a Deus, estou fazendo meu tratamento, estou bem melhor da minha saúde. Tem hora que dá crise, né, na minha cabeça. Fiquei uns 15 dias com pressão alta e a cabeça doendo bastante. Ficou uns 15 dias seguidos que a pressão não controlava e a cabeça doendo muito, né? Acredito que seja ainda a recuperação da cirurgia. Faz 3 meses só, né, que eu fiz a cirurgia na minha cabeça. Mas creio eu que Deus vai colocando tudo no devido lugar, no tempo certo. Dia 21 agora, dia 26 eu volto em Ribeirão para fazer os exames, ver como que tá a cirurgia. Mas eu agradeço a todos que estão orando por mim. E eu só tenho motivo de agradecer a Deus. Hoje eu consegui fazer alguma coisa na minha casa, limpar alguma coisa, né? Coisa que eu não consigo por conta dos problemas de saúde, que são muito. Então hoje, assim, só o simples fato de eu limpar meu quarto, lavar um banheiro, isso para mim é motivo de agradecer a Deus, porque eu não estava conseguindo mesmo nem lavar uma louça, de tanto que a cabeça doía. E hoje eu consegui, né? Para honra e glória de Deus. Então, eu agradeço a Deus as orações e eu tenho fé que as orações estão chegando no céu, Deus está ouvindo e vai, se for da vontade dele, restituir a minha saúde, se assim for da vontade dele. Enquanto eu não estou curada, eu vou cuidando da minha saúde e agradecendo a Deus por cada momento que ele me proporciona, né, de eu estar melhor. Com meus filhos, com meu esposo, com meus familiares, porque quando a crise vem, eu tenho que ir para dentro do meu quarto, ficar quietinha, porque é muita dor. Mas enquanto eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né, nós vamos dando glória a Deus. E hoje eu vim aqui fazer um vídeo de um livro que eu tô lendo. E eu resolvi voltar ele para ler do começo. Eu vou ler 3 folhas por dia desse livro, Os Falsos Profetas. Por que que eu já tinha lido bastante folha, mas eu voltei e ele quero ler junto com vocês? Porque aqui eu vi muitas dicas valiosas para nós identificar um falso mestre, um falso profeta, uma falsa igreja. Então, eu acredito que vai ser muito bom para passar essa informação, porque às vezes esse livro eu ganhei, né, da irmã Ana, uma amiga em Cristo, que enviou para mim. Ela fez até a última live comigo. Nós estamos aqui, nós vamos fazer a outra, porque eu fiquei muito ruim, por isso que a gente não fez ainda, mas agora eu já estou melhor. Nós vamos marcar a segunda parte. E eu ganhei falsos profetas. Como identificar falsos líderes na igreja. Fábio Coelho. E prefácio de Douglas Gonçalves, introdução de Auro de Wilker, uma coisa assim. Quem puder, compre, tá? Mas quem não tiver como comprar, eu vou ler aqui para vocês. Cada dia um pouquinho. Às vezes eu tô um pouco ruim ainda da minha conexão, por causa da cirurgia. Eu percebi que eu fiquei com um pouco de dificuldade na fala, mas eu acredito que, não sei, né, se é só da cirurgia ou se é alguma outra coisa, mas eu acredito que isso também, com o tempo, com os remédios, não sei se é porque eu tô tomando muito remédio, também que dá essa reação. Eu acredito que vou melhorar também, né? Com fé em Deus. Vamos lá, vou ler para vocês. Começar. Toda vez que eu vim aqui, eu vou ver se eu trago 3 páginas que eu leio para vocês, para poder até terminar ele. Vamos ler por aqui. Deixa eu ver. Vamos ler pelo prefácio, né? Nesta última temporada, vimos inúmeros de casos de falso profeta, sendo expostos publicamente homens e mulheres que ministravam em seus púlpitos, participaram de nossas mesas de conversa e nos alimentavam com seu conteúdo literário e digital. Mas afinal, o que Jesus tem a nos dizer sobre isso? Ponto de interrogação. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos varozes. Mateus 7,15. Varozes. Cuidado. Esta é a palavra que Jesus escolheu para abrir a parte do seu ensino sobre os falsos profetas no Sermão do Monte. Os lobos que se infiltram no meio do povo de Deus estão
está interjeição, cuidado nos chamas para um estado de alerta. Em outras palavras, cuidado significa usar todos os seus sentidos para discernir o perigo que está ao seu redor, para que possa enfrentá-lo e fugir dele. É um chamado para sair do estado de hipnótico que muitos estão vivendo nesses dias. Em outros aspectos, Jesus também está dizendo aos seus discípulos: cuidado, fiquem alerta, não sejam ingênuos. É responsabilidade de vocês estarem atentos em relação a quem está liderando vocês. Guarde isso também. É responsabilidade vossa verificar biblicamente se estamos sendo guiados por líderes aprovados por Deus. A tolerância é a virtude do homem sem convicções. No segundo capítulo de Apocalipse, Jesus repreende a igreja de Tiatira por tolerar a ação de uma falsa profetisa em seu meio, porque também é pecado não agir ao perceber lobos que se infiltraram no meio da igreja, ensinando um falso evangelho. Atenção, o Senhor não ignora a passividade daqueles que toleram falsos profetas. Gente, olha como isso aqui é profundo. Aqui está falando, ó, em Apocalipse, segundo Apocalipse, Jesus repreende a igreja de Tiatira por tolerar a ação de uma falsa profetisa no meio deles, porque também isso é pecado. Tolerar falsos profetas, lobos, pessoas que mentem, pessoas que falam de Jesus, mas não estão levando o evangelho, estão pregando um falso evangelho, um outro evangelho, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que é a morte e a ressurreição de Cristo. Não estão pregando esse evangelho, estão pregando outro evangelho, o evangelho de bênção, de prosperidade, de riquezas, menos o evangelho de Cristo. E aquele que sabe que está dentro de uma igreja ou que está ouvindo falsos mestres, falsos profetas, lobos e não fala nada e não se impõe, Deus está falando aqui, ó, que é pecado. É pecado, a gente tem que falar, a gente não podemos nos calar, porque tem uma parte na Bíblia que fala que se o povo de Deus se calar, as pedras clamam. Então a verdade, ela tem que ser exposta. E a verdade como tem um jeito de vir a mentira à tona? É trazendo a verdade. Então, se a gente traz a verdade de Cristo, a mentira, ela aparece em qualquer lugar. Aonde tem escuridão, que chega a luz, tudo é mostrado. Então, aonde Cristo chega, a mentira tem que sair. Então, se você está dentro de uma denominação, qualquer ela que seja, qualquer uma, ou está sendo pastoreada por mestres que são falsos, são lobo, peça discernimento para Deus, procure informação, identifique, porque se você estiver sendo coerente com isso, é um pecado também que você vai carregar e responder por ele. Porque Deus fala aqui, ó, que a gente não pode deixar esses falsos mestres, né, discipular vocês. Então, tomam muito cuidado. Hoje em dia, as pessoas querem tanto ouvir bênção, vitória, que Deus vai virar cativeiro, que Deus vai dar saúde, que tudo vai ficar bem, que elas não leiam a Bíblia. Elas não procuram saber a verdade do Evangelho. E isso é muito perigoso, porque você termina sendo guiado por falsos mestres, homens amantes de si mesmo, cego guiando cego, que vai te levar para o abismo, que vai te levar para o inferno. Então, tomam muito cuidado. Hoje em dia tem internet, tem livros, tem Bíblia, tem tudo para você buscar a verdade. Não seja guiado por homens, por mentirosos, por pessoas que só querem tirar a tua lã, mas não estão preocupados com a sua salvação. Tenham, porém, contra você o fato de você tolerar que esta mulher Jezebel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos e pratica a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos? Apocalipse 2:20. Jesus nos alerta que estes homens aparentemente são ovelhas, Mateus 7:15, mas por dentro são lobos vorazes. O grande problema é que continuamos aprovando líderes baseado no que apresenta por fora. Seus resultados e dom continuam a cativar no nosso olhar. Valorizamos mais a performance do que o caráter. Nos impressionamos mais com números de membros da igreja do que um pastor, do que com a saúde do seu casamento
e família. Precisamos de uma reforma em nossa forma de analisar se um obreiro é ou não aprovado por Deus. O fato de você estar com esse livro aberto nos enche de esperança, pois sabemos que você não está inerte em relação a esse grande problema que enfrentamos. Hoje, na Igreja Global, o assunto de poder por parte de falsos irmãos, cremos que este livro irá te ajudar a discernir, com base na palavra de Deus, quem são os falsos líderes que estão disfarçados de ovelhas, mas que seus objetivos se resumem em apenas um: devorar pessoas. Meu irmão Fábio Coelho se propõe a responder perguntas como: quais são os frutos mal dos falsos líderes? Ponto de interrogação. Quais são as práticas e estratégias mais usadas em seu ministério? Quais são os sinais que devemos observar? Ponto de interrogação. Mas também quais são os protocolos que podemos desenvolver para evitar esse tipo de prática? Ponto de interrogação. Com muita ousadia e temor, vários casos baseados em fatos reais serão descritos nessa obra, não com o objetivo de alimentar nossa curiosidade, mas para clarificar as práticas dos falsos profetas. Que cada um dessas histórias gere um profundo temor em nosso coração. Finalizo esse prefácio com mais um alerta. Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus 7:5. Antes de apontar o dedo para qualquer pessoa, use esse livro para fazer uma autorreflexão profunda. Há em mim qualquer característica de um falso profeta? Ponto de interrogação. Olhe para cada situação descrita, para cada texto bíblico, expondo e tenha coragem de analisar o seu coração. Caso encontre algo, arrependa-se, confesse e peça a graça do Senhor para te salvar do engano e da apostasia. Que esse livro não seja apenas uma intervenção contra o que está acontecendo hoje na igreja, mas também um instrumento de prevenção para os futuros líderes, que irão aceitar a nobre função de cuidar do rebanho do Senhor. Que sejamos líderes como Jesus, que entregou sua vida por amor para servir aquele que estava liderando. Vivemos dos últimos dias. Ninguém sabe o dia certo que Jesus voltará para estabelecer seu reino na terra. Mas muitas coisas preditas em Mateus 24 e em Apocalipse já estão começando a acontecer. Por causa disso, como cristão sincero que aguarda com muita expectativa esse dia, não podemos nos dar ao luxo de perder tempo nos distraindo com modernismo e atividades materiais. Precisamos vigiar o tempo todo, orando para que aquele dia não nos pegue dormindo ou despreparados. Que Deus nos ajude a atender com muito zelo a exortação de Paulo. Portanto, vê diligentemente como andas, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Entre as várias exortações das Escrituras Sagradas sobre como preparar para a vinda do Senhor, para passar incolumes pelas tribulação e dias difíceis que estão vindo sobre o mundo, uma das mais importantes é que vigiemos para não ser enganado pelos falsos profetas e pelas falsas doutrinas. Se você sublinhar todas as vezes que Jesus volta a esse tema em Mateus 24, com certeza você verá que é a sua exortação mais forte e repetida sobre os últimos dias. Mateus 24, 4, 5, 11, 23 e 24. Estou assustado ao ver como nesses dias o espírito do engano está se espalhando na mídia, universidades e na cultura geral, em todo o planeta. Não é só engano no meio da igreja, mas mentiras terríveis sobre falsas históricos e reais ideologias satânicas. Estão se espalhando com uma rapidez e alcance que seria inimaginável. Poucos anos atrás, pessoas inteligentes, cultas e letradas
estão crendo e divulgando narrativa mentirosa com muita eloquência. Esse é um dos maiores sinais de que estamos nos últimos dos últimos dias. Paulo diz que o cenário de preparação para a vinda do anticristo será marcado pela eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebem o amor de verdade para serem salvos, e por isso Deus lhe envia a operação do erro para que creem na mentira. Segundo Timóteo 2, 9 e 11. Pense sobre o seguinte, Paulo, ou é Tessalonicense? Eu vou olhar aqui, depois eu procuro para vocês. Paulo está afirmando que Deus e Satanás vão fazer com que a operação do engano nos últimos dias seja mais forte do que em qualquer outra época da história. Esse processo já está bem avançado em nossos dias. De acordo com o depoimento que um precioso irmão nos deu de um sonho ou visão que teve há alguns anos, antes da marca da besta ser impressa de forma indelével nas testas das pessoas, ela pode ser escrita com giz, com possibilidade de ainda ser apagada. Independentemente se cremos que a marca da besta será uma marca física visível, com certeza podemos afirmar que antes que alguém aceite essa marca, sua mente será preparada para isso. E acredito que isso já está acontecendo em grande escala em nossos dias, e até mesmo com milhares de pessoas dentro das igrejas. Jesus nos dá o aviso muito sombrio e assustador no meio do sermão profético. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar e trair-se uns aos outros, mutualmente, se odiarão. Mateus 24, 10. E outro momento ele disse, um irmão entregará à morte o seu irmão, e um pai ao seu filho, e filhos se levantarão contra pais e matarão. Mateus 10, 21. Ou seja, irmãos, na igreja que hoje adoram a Jesus e participam da ceia conosco, as pessoas de nossas próprias famílias nos trairão. Jesus avisou que isso vai acontecer. Pessoas do nosso convívio na igreja e na família estarão tão contaminados pela cultura vigente que se voltarão contra nós. Porque Deus vai permitir isso? Ponto de interrogação. Porque Paulo diz que Deus vai até ajudar esse processo de engano a se alastrar pelo planeta. Ponto de interrogação. Isso não deveria ter obra unicamente do diabo, que é o pai da mentira? Ponto de interrogação. Deus tem um propósito em mente quando permite e até ajuda que a operação do erro prospere. Quando Moisés avisa o povo de Israel que falsos profetas se levantarão e terão poder para fazer sinais e prodígio, ele diz o seguinte: o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Deuteronômio 13, 3. De acordo com a passagem de 2 Tessalonicenses 2, que citamos acima, para quem Deus envia a operação do erro para ser enganado? Ponto de interrogação. Então aqui em cima é Tessalonicenses mesmo. Para que não receber o amor de verdade e não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça? Segundo Tessalonicenses 2:10. 12. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 19: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Portanto, a questão de ser enganado não depende da inteligência ou nível de estudo do indivíduo, e sim do coração dele. Jesus diz às suas ovelhas conhecerão a sua voz e nunca seguirão a voz do estranho. Jó 10, 4, 5. O apóstolo João diz, conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantados. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quando a vós a unção dele recebeste, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine a respeito de todas as coisas. E é verdadeira, e não a mentira, como vos ensinou. Ela se nele permanecei.
1 João 2, 18, 26, 27. Por isso, querido leitor, desejo de coração que ao começar a leitura desse livro tão importante, você tenha a motivação certa, vivendo numa geração, principalmente nas mídias sociais, onde onde é popular atingir pedras em qualquer pessoa ou doutrina que julgamos ser errada ou falsa. Infelizmente, é muito comum linchar a reputação das pessoas se ao menos nos certificar se acusações são verdadeiras ou não. A pessoa ignora que essa atitude pode ser um pecado, às vezes pior do que o pecado da pessoa que está acusando. Porque destino do que divulga mentira é o mesmo dos idólatras. Apocalipse 21, 8, 27, 22, 15. Você sabia que essa santificação que sentimos ao detonar o que consideramos falso profeta ou doutrinas não procede de Deus? É verdade. É que às vezes é necessário expor pessoas que estão causando estrago no meio da igreja, mas isso deve ser feito com muito temor, tristeza e humildade. Quando pensamos que somos donos da verdade, que somos os verdadeiros ortodoxos, e que todos que discordam de nós são hereges, estamos correndo sério perigo de ser piores do que eles e mais suscetíveis ao engano. O orgulho e a prepulsão sempre precede a queda. Deus habita com os contritos e quebrantados. Deus habita com os contritos e quebrantados. Irmão, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, um caso bem diferente dos falsos profetas, que é o tema desse livro, vós que sois espiritual, corrige o tal com espírito de mansidão, e olha para ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Apesar de cair em pecado e ser falso profeta serem duas coisas totalmente diferentes, a nossa atitude de reação precisa ser de ambos os casos. Paulo vivia em temor o tempo todo, não temor do diabo ou de outras pessoas, temor de Deus, temor dito do perigo dele mesmo se tornar um falso profeta. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que vós já pregamos, seja anátema. Paulo admite a possibilidade que ele se tornasse um apóstata e um pregador de um falso evangelho, e desejava que se isso acontecesse, ele mesmo fosse amaldiçoado ou anátema. Ele também diz: pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo ao meu corpo e reduzo a submissão para que depois de pregar a outros eu mesmo não venha a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 26, 27. Que Deus nos ajude a manter esse santo temor por toda a nossa vida. Precisamos discernir e combater as falsas doutrinas e desmascarar os falsos obreiros, infiltrados no meio da igreja. Mas, antes de tudo, precisamos ter um coração quebrantado e contrito, estar muito alerta sobre o grande perigo de nos orgulharmos e o nosso próprio coração nos enganar. Querido leitor, mantenha-se a proposta diante do trono de Deus, cada dia permitindo que o Espírito Santo sonde a sua vida diariamente, relevando coisas ocultas, motivações suspeitas, atitude de soberba, palavras levianas. Abra também diante dos irmãos maduros para que tenha acesso à sua vida e possa repreender ou exortar você sempre sobre coisas que você ainda não percebeu. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o amor fervoroso pelo Senhor e pela verdade a quem doer, principalmente a nós mesmos, é a única vacina eficaz contra o poderoso engano dos últimos dias. Deixa eu ver aqui. Meus irmãos, vamos ficar até por aqui. E na próxima a gente volta. A luta pela fé. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. A gente vai ler esse livro todinho, tá? Juntos aqui. Perdoa os erros por conta que eu já perdi a visão lateral. E a frente minha, ela tá também dando umas falhadas de vez em quando. Como eu já expliquei para vocês por conta do meu problema de saúde, da minha cirurgia na minha cabeça. Mas eu acredito que deu para vocês entender, tá? Continuo orando a Deus por mim. Que Deus abençoe. Vou fazer uma oração para encerrar o vídeo de hoje. Querido Pai, querido Deus, graças te damos, Senhor, por esse dia, por esse momento ao qual o Senhor tem preparado, Senhor, de ler
um pouquinho desse livro, Senhor, junto com os meus irmãos e com as pessoas que vão ouvir, Senhor, esse vídeo. Quero te entregar, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor nos ensina a identificar uns falsos mestres, falsos profetas, falsos líderes, para que nós possamos, Senhor, saber, Senhor, aonde nós estamos sendo guiados, levados, para que nós não venha, Senhor, cair no pecado de ocultar, Senhor, mesmo sabendo, Senhor, que às vezes nós amamos até as pessoas que estão ao nosso redor e que estão fazendo essas coisas, de levar um outro ensino, ou de ser um falso mestre, um falso profeta, mas, Pai, pelo amor que nós temos ao coração por essas pessoas, que nós possamos exortar e com amor falar para eles, Senhor, do evangelho, que eles estão indo pelo caminho errado, Senhor. Nos capacita, nos ensina, nos dá sabedoria, nos ajuda, Senhor, e nos livre também, Senhor, desse pecado, desse mal, nos guiando, Senhor, limpa nosso coração, sonda nosso coração, Senhor, a todo momento, Pai. Em nome de Jesus, te entregamos. Amém. Ficam com Deus, meus irmãos. Até o próximo vídeo.